desde o início da humanidade, que observamos na nossa própria história, que nós humanos sempre procuramos ficar juntos, criar uma sociedade. Por mais primitiva que fossem as pessoas em determinadas épocas, elas sempre procuraram viver juntas, ignorando inclusive as suas próprias diferenças, aguentar o mau costume do outro, tudo isso para garantir a segurança. Nós sempre acreditamos, é da nossa própria natureza, que somos mais fortes juntos. Por isso que o ser humano sempre procurou viver em conjunto, nunca sozinho. Até mesmo as tribos mais isoladas do mundo é formada por diversos indivíduos, mesmo que algumas tenham práticas terríveis, como por exemplo o canibalismo. Mas é fato que sempre procuraram viver em sociedade. Mas você já imaginou que essa nossa segurança pode ser uma ilusão? Croatoan é um tapa na nossa cara que nos lembra disso. Essa frase apareceu em uma colônia inteira, mais de 100 pessoas que sumiram há 400 anos sem deixar vestígio. Abandonaram seus postos, sua posição e simplesmente sumiram. A única frase que deixaram para trás é Croatoan. Só de lembrar disso, meus irmãos, e raciocinar sobre, gera um frio na espinha, já que essa falsa segurança que sentimos por estarmos vivendo em grupo, talvez seja uma grande piada. E se você não se convenceu disso, talvez você mude de ideia quando conhecer os detalhes dessa história. Como não há tempo a perder, pegue agora mesmo o café com bolacha Maria e vamos iniciar o nosso quadro. Os enigmas da colônia de Roanoke. Governados pelo explorador John White, o acampamento sumiu de maneira inesperada e até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Nos séculos 16 e 17, a América do Norte era uma colcha de retalhos. Estava em disputa entre britânicos e espanhóis, franceses e holandeses. Enquanto a Nova Espanha e o Brasil já formavam centros de comando e exploração, na década de 1580 a exploração do litoral onde ficaram as 13 colônias ainda era superficial. Entre os primeiros locais de fixação europeia, colônia da ilha Roanoke, local repleto de mistérios, onde colonos tentaram criar um assentamento britânico na região da atual Carolina do Norte. É um sítio repleto de segredos e dúvidas. Até hoje, historiadores não sabem ao certo o que ocorreu na colônia, cujas atividades humanas só puderam ser identificadas até 1587. O local foi financiado e organizado pelo explorador e poeta inglês Walter Raleigh e governado por John White, que comandava uma pequena tropa de 115 homens. Porém, no ano de 1587, o governador foi indicado para retornar à Inglaterra para receber suprimentos, e assim o fez. Todavia, quando chegou na ilha, descobriu um fato inesperado. O país tinha acabado de entrar em guerra com a Espanha. Então a rainha Elizabeth convocou todos os navios disponíveis à batalha contra a invencível armada, e assim obedeceu White, que manteve-se no conflito até 1590. Então a embarcação finalmente retornou a Roanoke, onde estava a esposa e a filha do governador. No entanto, quando chegou no local onde fixaria a bandeira colonial, se deparou com uma terra vazia. Não havia sequer vestígios de um assentamento antigo ou habitantes. É como se a terra tivesse estragado tudo que estava ali. Nós temos um mapa para você ter uma noção do que estamos falando. O misterioso acontecimento não fazia sentido nenhum. 3 anos antes, aquele era um local habitado, estava se tornando próspero e estavam os campos lisos. Não existia mais qualquer vestígio que houve uma civilização ali. No lugar da colônia, havia apenas um tronco de madeira com uma palavra escrita: Croatoan. O termo era o nome de uma ilha ao sul de Roanoke, onde habitavam os nativos americanos. A partir daí se criou inúmeras teorias. Teorias apontam que os colonos teriam morrido em uma batalha contra os indígenas, mas não havia qualquer indício dos corpos no local. Talvez eles tivessem sido sequestrados, mas nenhum rastro foi deixado. Outra teoria indica que os habitantes de Roanoke, sem o comando de John White, decidiram navegar de volta para a Inglaterra por conta própria, mas que nunca conseguiram completar a jornada. Poderiam ter se perdido no mar por falta de experiência ou foram interceptados pela armada espanhola e destruídos em um naufrágio. Porém, não há documentação que ateste essa segunda ideia. Há ainda uma proposta de que, na tentativa de sair da América, foram parados ainda na Flórida e integrados a uma nação indígena local amigável. Novamente, não há nada que comprove ou lastreie tal especulação.
somente em 2007, 400 anos depois, se deu início a uma coleta de DNA entre as populações da Carolina do Norte, Virgínia e Flórida, para possíveis testes de genealogia das famílias locais. No entanto, foi em vão. Não foi possível concluir qual foi o destino da colônia original de Roanoke. Mas isso não impede os pesquisadores dos Estados Unidos continuarem suas buscas em nome da compreensão da história colonial da América do Norte. O fato é que Croatoan, mesmo 4 séculos atrás, chama tanta atenção que já virou episódio inclusive em séries de ficção científica como Sobrenatural. Em um dos episódios nós vemos os artistas de Insan se depararem com uma cidade que está com a mesma marcação em um poste, Croatoan. Como eles já sabem da lenda, os 2 heróis começam a trabalhar para que aquela cidade, os habitantes daquela cidade, não tenham o mesmo destino da colônia de Roanoke. Mesmo se esforçando muito e descobrindo que tudo aquilo fazia parte da trama de um demônio, os esforços de Dean San são em vão. A população inteira some, ficando alguns poucos sobreviventes. A série se baseia em uma das lendas. Pessoas acreditam que aquela população foi levada para o próprio inferno, vítimas de maldições por profanarem terras que eram consideradas sagradas. Já outros vão mais além. Acreditam que a população, na verdade, foi abduzida e levada daqui para um outro mundo. As teorias, como eu disse, meus irmãos, são milhares. Agora, recentemente, em 2026, especialistas também tentam explicar o sumiço de Croatoan. E dizem que o mais provável é que eles tenham se misturado com os nativos e se perdido no próprio tempo. Só que essa teoria, que está sendo divulgada nos 4 cantos da mídia atual, também tem o seu furo. Se de fato isso tivesse acontecido, seria mais do que natural que algumas das 115 pessoas tivessem ido visitar alguns de seus parentes. Porque 115 pessoas entrariam num tipo de pacto, de juramento de simplesmente desaparecer e nunca mais se comunicar com qualquer pessoa que conheciam e dependia deles. Não faz o mínimo sentido. Essa teoria se baseia em alguns achados. Encontraram um mapa e algumas informações que sugerem que alguns desses 115 colonos que sumiram podem ter se misturado àquela população que vivia a pouco mais de 100 quilômetros do local. Mas repito, não faz o menor sentido 115 pessoas concordarem com uma ideia dessa e deixar para trás toda a sua família. A verdade, meus nobres e queridos irmãos, é que certeza do que realmente aconteceu nós nunca teremos. Mas o que eu posso afirmar para vocês de certeza é que hoje estamos em uma época que estão tentando desmistificar as coisas, mesmo que as explicações não sejam plausíveis. Elas são repetidas, replicadas milhares de vezes, e como nós sabemos, uma mentira repetida muitas vezes acaba sendo verdade. Pelo menos é assim que o sistema acredita. Eu gostaria de dizer para vocês que eles vão dar com os burros nas águas, mas a própria história mostra que não. Não importa o quanto seja mentirosa a história que esteja sendo contada, se ela for repetida pelos tais chamados fonte segura de informação, ela acaba se tornando verdade. Mesmo que as pessoas não concordem, ela acaba se tornando sim um consenso entre a própria população. Eles sabem disso e por isso têm trabalhado para desmistificar, como eles chamam, muitas coisas, muitas lendas. Cada explicação mais frajuta do que a outra. Essa é uma delas. Se misturaram com os nativos. Para levar isso a sério, você precisa acreditar que realmente essas 115 pessoas conseguiram apagar qualquer rastro de sua viagem, abandonaram e esconderam tudo o que tinha e se misturaram com a população. E nunca mais quiseram saber dos seus familiares e pessoas que amavam. Faz sentido para você? Para mim, não. Há alguns anos atrás, eu fiz uma pesquisa sobre o Croatoan. O que realmente significava isso? Muitas pessoas naquela época acreditavam que, na verdade, Croatoan se referia a uma antiga entidade do inferno. Uma invocação que seria feita. É mais ou menos o que você vê na série Sobrenatural, embora eles não tenham feito essa afirmação. Eles não associam o nome Croatoan a nenhum demônio. Talvez pelo medo que especialistas tenham dito que se tratava de uma ilha. Então não se atreveram a fazer isso. Mas é fato que as pessoas daquela época escreveram e deixaram memórias que se tratava exatamente disso, de um demônio. De acordo com essa versão da história, os colonos teriam feito essa invocação, fizeram um ritual pesado. Achando que nada tinha acontecido, voltaram para suas casas e foram dormir. Durante a noite,
A coisa que foi invocada levou tudo e a todos que estavam naquela região. Foi uma invocação poderosa e grande, e que seja verdade ou não, serve até os dias de hoje para muitas pessoas terem cuidado com o que vão invocar. O ser humano é livre para fazer o que quiser, crer no que quiser, mas sofrerá as consequências de suas escolhas. Enfim, meus irmãos, o que você acredita? Deixa aí nos comentários porque esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, que tenha servido para pelo menos mostrar a você que esse mundo é cheio de muitos mistérios. E principalmente para nos provar que aquela sensação que temos de estarmos seguros porque estamos acompanhados de muitas pessoas, principalmente quando encaramos o sobrenatural, na verdade é um sentimento falso. Estamos tão vulneráveis como se estivéssemos sozinhos e Croatoan é a prova disso. Sabendo disso, o que nos resta fazer é não confiar no homem, na carne, mas sim em Deus. Aumente suas orações, meus irmãos, porque isso sim, a proteção divina é a única coisa que pode te salvar do sobrenatural. Vamos ficando por aqui, até a próxima madrugada, um abraço e compartilha. Se você gosta desse trabalho e quer que ele continue, depende de você, compartilhe. Fiquem com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.